Eles são sócios e fundadores da startup Ventures, Marco Castro e Júlio Félix. Prazer receber vocês aqui, mas antes da gente começar a falar sobre a empresa Startup Ventures, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Júlio, me fala da sua trajetória. É uma trajetória muito rica no mercado de varejo alimentar. Eu iniciei minha carreira no Carrefour como trainee e lá eu fiz a maior parte da minha jornada, chegando ao cargo de diretor de expansão, tá? Depois eu passei por outras empresas do próprio varejo também, como Pão de Açúcar, rede de farmácias, e obtive um vasto conhecimento aí na área de negócios e expansão, onde eu me especializei. E hoje eu ofereço consultorias e também temos uma startup hoje de aceleração, né, que hoje tem 3 anos já no mercado e faz um sucesso aí muito interessante com as startups que nós temos acelerados. Perfeito, Júlio. E você, Marco? Minha carreira foi 95% baseada nas áreas de consultoria empresarial e mais especificamente na área de auditoria interna. As grandes áreas de conhecimento ali que eu tenho adquirido são gestão de projetos, governança, desenho de processos, né? Eu sempre trabalhei com análise de dados, né? Em 2008 eu fui estagiário trabalhando no governo, comecei trabalhando para o governo na fundação de Sistema de Análise de Dados do Estado de São Paulo. Depois passei pela área de auditoria e perícia automotiva, até ingressar numa grande empresa, né, uma primeira multinacional de auditoria e consultoria empresarial, onde segui toda a carreira. Passei aí por grandes empresas, passei pelas maiores do mundo, como a Ernst Young, que é uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, Microsoft. Tenho muita experiência nessa parte de gestão empresarial e sou administrador por formação. Agora estou com o Júlio aí nesse desafio. Temos tido resultados positivos nesses últimos 3 anos aí, ajudando microempresários e fundadores de startup a tirar a ideia do papel e levá-los para o mercado aí. E como foi que vocês dois se encontraram e decidiram montar essa empresa? Bom, eu conheci o Júlio em uma dessas empresas de consultoria empresarial que eu passei, eu conheci o Júlio, onde eu acabei tendo esse insight, dessa possibilidade da aceleração de startups. Comentei com ele sobre o projeto e ele, desde o primeiro momento, também gostou, se interessou. A startup lá na frente, quando ela está muito madura, uma das fases da startup lá na frente é a fusão e aquisição. E o Júlio tem experiência em fusão e aquisição. Então ele falou Marcão, isso me interessa de várias formas, né? Tanto na área de empreendedorismo como na área de fusão e aquisição. A gente percebeu ali que o mercado ele tem uma carência muito grande de mão de obra qualificada para orientar esses empreendedores que estão ali no middle marketing. Vou dar um exemplo. Quando você é muito pequenininho, você tem o Sebrae. O Sebrae te dá orientações ali de graça e o produto mais caro do Sebrae vai ser o Empretec ali, né? Então, você tem essa orientação. Mas quando você sai do MEI, que você começa a ser um ME, uma IPP, uma empresa de pequeno porte, você começa a faturar, começa a ter desafios burocráticos, processos, começam a vir esses desafios mais complexos. O que você tem? Você tem os dinossauros lá em cima, né? Você tem as grandes consultorias, né? McKinsey, Accenture, as grandes lá em cima. Depois você tem essas empresas de educação profissional que estão nascendo agora, que são grifes, né? É caríssimo para você entrar numa imersão, para você entrar num programa de acompanhamento. Então, o meio, tem uma lacuna no meio do mercado ali que a gente está preenchendo. Então, nós somos essa mão de obra qualificada que está entrando para ajudar esse empreendedor que está ali. Ele não tem dinheiro, ele não tem acesso a essas grandes empresas, ele também já não está mais no nível de ser ajudado por um Sebrae, por exemplo. Vocês falam Startup Ventures, mas o que é uma startup? Startup é uma empresa em ideação, uma empresa que está nascendo, né? Então, por isso é o nome de startup. E Ventures porque é um processo de construção. A Startup Ventures, nós tiramos a ideia do papel e construímos negócio. Nós somos uma aceleradora de negócios. É fazer o meu negócio acontecer rapidinho? Exatamente. Então você tem uma ideia, você teve um insight de um negócio. Normalmente, o que o pessoa que teve um insight, um empreendedor, o que ele faz? Ele vai ao mercado, ele pega essa ideia, investe dinheiro em marketing, investe dinheiro na produção do negócio, estuda um pouco o mercado e dos insights, da experiência dele, ele vai com o negócio para o mercado. Faz o negócio dele, vai para o mercado e depois ele vai vender isso. Quando ele começa a vender, ele vê que não tem cliente ou não tem cliente suficiente para dar
a receita que ele precisa para poder pagar aquele negócio. Então, o que nós fazemos? Nós entendemos a ideia dele, temos um processo, uma metodologia onde a gente faz uma pesquisa para entender se a dor do mercado, se ele vai atender a dor do mercado, qual que é a dor que ele resolve. Uma vez atendida essa pesquisa, a pesquisa respondendo, porque nós não somos nós também que sabemos o que o mercado quer, é o mercado que vai falar. Então, a gente lança uma pesquisa, a gente tem um processo, uma metodologia para isso, cientificamente comprovado, vai ao mercado, faz a pesquisa retorna e fala, puta, positivo, essa dor aqui tem alguém que pagaria por isso. Tem outras etapas do processo, né, que vão validar aquela dor, que vai ao mercado e a gente coloca de frente com investidores que estão dispostos a investir naquela ideia. Ela sai do papel e vira um negócio, propriamente dito. Então é isso que nós fazemos, nós aceleramos isso num processo de 3 meses. Tempo zero aqui, do D0 até 3 meses, ele tem a ideia no papel e sai com o negócio lá no frente no 3º mês, pronto para receber investimento. Qual é o maior diferencial entre a Startup Ventures e as outras aceleradoras? Mas hoje o nosso maior diferencial é a mão na massa. Nós não somos só mentores, nós colocamos a mão na massa e fazemos o negócio juntos. Então, nós executamos juntos, somos também cofundadores e às vezes somos sócios da startup. Nós oferecemos todos os serviços iniciais que uma startup precisa para fazer com que o negócio dela progrida. Então, a gente fornece contabilidade, serviço jurídico, marketing, principalmente o desenvolvimento de software da solução. Porque o pré-requisito básico é que a solução dele seja escalável. E para ser escalável, tem que ter tecnologia envolvida. Então, nós fornecemos todos esses serviços em troca de um pedacinho de equity. Qual que é o nosso interesse? Que amanhã, lá na frente, essa startup seja investida. Ela segue a vida dela e nós fizemos o nosso papel. E como a experiência de vocês, nessas grandes empresas que vocês tiveram passagem, contribui na mentoria das startups? Tanto eu como o Júlio, a gente estudou muito antes de realmente formalizar, né, a Startup Ventures, para entender se e o quão o nosso conhecimento embarcado, né, adquirido nesses anos aí nas grandes corporações, como poderia agregar conhecimento. Fizemos programas de aceleração em coautoria com algumas outras empresas. Nós vimos que nós tínhamos essa capacidade de ajudar, por quê? Como nós viemos das grandes empresas, as grandes empresas têm o quê? Processos já definidos, amarrados, onde normalmente a consultoria vai melhorar muito pouco ali, porque já está muito engessado. Só que a gente já sabe como vai ser lá na frente. A gente já sabe como uma empresa grande funciona, a gente já sabe tudo que uma empresa grande precisa ter para funcionar em perfeita harmonia. Quando a gente vem para o mercado de startup, é desafiador. Por quê? Porque você está criando um negócio do zero. É muito diferente, é muito desafiador. Então, nós percebemos que, como nós tínhamos muito conhecimento de onde as empresas que dão certo chegam, a gente falou assim, olha, como a gente já sabe mais ou menos o final, facilita o começo. Esse conhecimento de jornada, né, de já ter trabalhado em empresas menores, middle marketing, multinacionais, as maiores do mundo, a gente sabe mais ou menos ali o que já fazer, o que falar e como orientar a startup para ela já não cometer muitos erros logo no começo. O principal ganho que as nossas startups têm conosco, elas não batem cabeça. A margem de erro é muito pouca, é muito baixa. Muitas startups vêm para nós com ideias mirabolantes. A gente vira e fala assim, não vai por aí que não vai dar certo. É um grande ganho. Porque a gente já sabe como o mercado está se comportando. A gente já sabe como as outras startups que estão com soluções similares, como que elas estão acertando. Então a gente chega para esse empreendedor que vem até nós, fala, olha, o mercado está indo mais ou menos por aqui, vamos fazer pesquisa, vamos fazer validação, mais ou menos aqui para a gente entender, e tem dado muito certo. Muitos empreendedores chegaram para nós sem saber nada. O que era uma startup, um B2B, um B2C, um marketing share, esses termos de mercado, né? Benchmarking. Porque o mercado, pessoal, o mercado ele tem expressões de mercado. Ninguém fica falando assim, vai lá fazer uma comparação com o teu concorrente. Não, a gente fala, vai fazer um benchmarking. É nome. O que é benchmarking? Benchmarking é comparação com a concorrência. Como o teu concorrente está resolvendo a solução hoje, né? A gente tem que entender o seguinte, o mercado já tem um monte de gente resolvendo a solução do mercado. O mercado já está aí, né? As soluções já estão aí. Então, a gente sempre provoca as nossas startups a entender o seguinte, como o teu concorrente já está fazendo, qual que é o teu diferencial e por que o concorrente não está fazendo esse diferencial. Tem que entender tudo isso. As startups que deram certo conosco foram justamente os fundadores que tinham mais engajamento. Chegaram leigos e tiveram um nível de engajamento altíssimo, ou seja, no meio do caminho, no processo, eles foram descobrindo tudo isso. Essas siglas, foram descobrindo como o mercado se comporta, a importância, foram descobrindo tudo isso e alcançaram sucesso. Ou seja, comprometimento, engajamento e disciplina são pré-requisitos fundamentais. Não precisa ter conhecimento de nada, de mercado, de CNPJ, nada validado. Pode vir leigo para nós que a gente tem essa capacidade de ajeitar aí e levar para o mercado. Júlio, o que é o programa de aceleração e quem pode participar?
programa de aceleração, ele é uma metodologia própria nossa, né? Existe um processo, né? Nós temos uma metodologia própria já aprovada e um processo para ele. Essa metodologia, ela tem 3 fases, né? Que são 3 meses de formação, são 3 fases da metodologia. Então, na primeira fase do programa, é a validação da dor, o entendimento da solução, se o mercado paga por isso ou se a solução que ele está propondo resolve a dor do mercado. Então, é uma fase de pesquisa. Vou dar um exemplo do Uber. O Uber, ele é uma plataforma, veio para resolver uma dor no mercado. Qual que é a dor? Tem uma série de pessoas querendo pegar transporte para algum local, tá? Se deslocar. E do outro lado, você tem o que de transporte? Tem ônibus, tem metrô e tem poucas opções de transporte. Isso gera o quê? Um custo maior, né? Porque tem pouca opção de transporte, escassez, então gera um custo maior. Então o que a Uber fez? Ela veio com uma plataforma e falou assim, olha, de um lado eu tenho aqui os motoristas disponíveis para levar vocês para algum local. Com o carro lá disponível. Com o carro lá disponível. Né? Do outro lado eu tenho quem? Cliente, né? O passageiro, enfim, que quer ir para algum local. Então, o que ele fez? Ele fez uma plataforma onde, né, com tecnologia, né, a pessoa acessa a plataforma, solicita a viagem, do outro lado, o motorista recebe essa viagem, aceita, e ele é deslocado para onde ele quer, para o objetivo final. Então, isso é uma solução tecnológica que se escala. E resolveu a dor. E resolveu a dor. Qual que era a dor? Ele só tinha táxi, só tinha metrô E ônibus. e ônibus. Então, agora ele tem mais uma opção. Então teve alguém que fez a aceleração dessa... Sim. Teve alguém que fez a aceleração desse programa. Isso é importante né? falar. Exatamente. Todas essas empresas que nós consumimos hoje aí, Airbnb, Uber, 99 Táxi, Quinto Andar, passaram por programas de aceleração. Nasceram de um programa de aceleração. Nasceram lá dentro de aceleradoras como a nossa. Quem é que pode participar? Qualquer um pode participar. Qualquer um que tenha uma ideia de negócio pode participar. Qual que é o princípio básico? É que essa ideia de negócio tenha tecnologia envolvida. Por quê? A tecnologia vai permitir que a solução seja escalável, que ele consiga rapidamente crescer 2 dígitos por ano e trazer mais investidores interessados. Porque Com custo baixo. Com custo baixo. E contínuo. Né? E contínuo. Tem uma consultoria e você quer escalar uma consultoria, é difícil, porque a consultoria depende da pessoa. Ele cresce, ele consegue escalar, mas quanto mais ele escala, mais despesa ele tem. Então, ele precisa encontrar um meio, uma tecnologia que permita ele escalar sem depender tanto de mão de obra. Tá? Então, a tecnologia faz o papel da mão de obra. Então, isso é uma solução escalável. E às vezes as pessoas vêm para nós só com a vontade de tornar o conhecimento dela escalável. Mas elas falam assim, eu não sei como fazer isso. E é o que a gente ajuda a criar. Por isso que, bem dito pelo Júlio, nós somos co-criadores dos produtos ali, co-criadores das soluções. Nós somos sócios daquela solução, dessa ideia da startup. Porque uma das nossas especialidades é justamente isso. Pegar essa ideia do fundador, pegar a ideia do que ele quer e transformar num produto escalável. Nós temos vários cases aí que nós fizemos isso. Vou dar um exemplo clássico. Uma pessoa chegou para nós com uma ideia para trazer uma solução para a área de educação para crianças com um transtorno do espectro autista, com algum tipo de neurodivergência. Olha que legal. A mentalidade dela era a mentalidade de qualquer empreendedor que não conhece o nosso processo. Ela falou assim, olha, eu tenho uma ideia. Eu quero fazer livros físicos. Imagina isso, né, a nível de escalabilidade. Custa uma nota. Custo. Eu quero fazer livros físicos com atividades. Essas atividades elas são criadas por uma neuropedagoga, que é a sócia dela, e estimula a criança a aprender da maneira certa. Ela nos procurou e falou, eu quero entrar no programa de aceleração com vocês. O nosso processo, a gente tem um processo seletivo, porque a gente pergunta para o fundador, você aceita que nós te ajudemos? Você aceita que nós possamos juntos conversar numa solução que todo mundo ganhe? E a gente conseguiu transformar essa ideia dela, com todo esse conhecimento embarcado da neuropedagoga, em uma plataforma online. Ou seja, se você vai fazer um livro, encapar, encadernar, fazer editoração, imprimir, e vai vender a nível Brasil, quanto que não vai gastar? Pega teu público-alvo. Vamos supor que você queira vender para 1 milhão de crianças. Isso. Se cada livro te custar R$1, você vai ter que desembolsar R$1 milhão. E detalhe, né, só cortando um pouquinho, que cada vez mais a tecnologia está tomando conta desse mundo nosso aqui, né, que vivemos, da nossa realidade. As crianças já nascem com tablet na mão, com celular na mão. Ninguém mais está lendo livro. Não é que ninguém mais, existe sim. Mas está cada vez menos o consumo de livro. Exato. Né? Então ela estava indo num caminho que com certeza lá na frente ela ia ter dificuldade. Ia dar problema. Ia dar problema. Resumindo, transformamos isso
pegamos nosso conhecimento embarcado de todo mundo, todos os sócios, nós dois, mais os sócios, hoje ela tem 5 sócios, pegamos todo esse intelecto, colocamos dentro de uma plataforma com atividades que conseguem guiar a criança do mesmo jeito, só que o custo lá embaixo, e a nível de escala, a nível nacional, internacional, agora ela pode vender essa aplicação para o mundo inteiro. Vocês também se envolvem com o marketing do produto? Tudo, porque tudo. O programa tem 3 fases. A segunda fase é toda orientada para a área de vendas e comercial e marketing. Porque anda junto. Como é que é o envolvimento da Startup Ventures com os negócios acelerados? Então, nosso envolvimento é desde do D0, né? Então, nós entendemos primeiro que eu falei para você, nós temos 3 fases, então a cada fase a gente realmente entra junto com o acelerado, né? Entendendo o negócio dele, pondo a mão na massa, a gente fala hands-on mesmo, pondo a mão na massa, e participando junto com ele. Então, o nosso diferencial hoje, eu acredito, né, não vou falar dos demais, mas o nosso diferencial hoje é que a gente realmente não só mentora, a gente executa junto com o acelerado. E nós temos uma banca, a cada mudança de fase, nós temos uma banca examinadora, onde nós chamamos executivos do mercado, empreendedores, para quê? Para fazer uma sabatina ali de perguntas, dúvidas, né? Feedbacks. Para estressar o modelo de negócio e entender se nós deixamos alguma lacuna ali em aberto. Então é um momento muito rico também, onde tem um envolvimento, network gigante, né? E um aprendizado que é ímpar. Então isso nós oferecemos, esse é um dos nossos diferenciais, né, da Startup Ventures. Nós somos investidores dessa ideia, né? Nós investimos tempo, serviços ali, né? A gente tem tudo que esse empreendedor precisa para tirar a ideia dele do papel e levar ao mercado com sucesso. Eu sempre gosto de frisar que há um processo seletivo, há uma entrevista antes para a gente entender se ele tem perfil para trabalhar conosco também. Às vezes a ideia é muito ruim, mas o fundador tem a cabeça muito boa. Então a gente vira para ele e pergunta assim, você nos permite te ajudar como sócios? Se ele fala sim, todo mundo que tem esse perfil que entrou deu certo. Que maravilha! Quando a pessoa não tem perfil, ela fala que ela acha que é a dona da verdade, que minha solução é intocável, a gente não consegue, porque ela engessa. Costumo dizer, a ideia, a startup quando nasce é um jet ski, ela é muito ágil. Então você consegue mudar de direção rapidamente, você vai para um lado, vai para o outro, igual o YouTube não nasceu para ser o que é hoje. O YouTube nasceu para ser um repositório de vídeo. Eles perceberam que quando eles pegavam aqueles vídeos e levavam para o público, dava muito mais visualização e engajamento. Então, isso é rápido de você arrumar quando está nascendo, quando você tem um usuário lá dentro mexendo. Agora, quando você quer engessar a tua ideia, você fala assim, não, do jeito que está aqui eu quero que ela seja, ela vira um barco, um navio. Para você manobrar um navio demora muito. Para você manobrar um jet ski é rápido. E uma característica da startup é que essa agilidade mesmo, de mudança de curso rapidamente, né? Então isso é o lado positivo de uma startup que está nascendo. Então por isso tem um processo seletivo. O perfil do fundador precisa ter fit com o nosso perfil e a ideia também precisa ser uma ideia que ele nos permita escalar aquela ideia. Agora, dependendo do nível da ideia, não dá, e a gente dá esse feedback para a pessoa e fala para ela, no próximo momento, quando... Já aconteceu, tá? Uma startup nossa hoje que está chegando no final do programa de aceleração nos procurou em novembro do ano passado, 1 ano atrás, com uma ideia. E a gente falou, olha, essa ideia no momento não dá certo. Por outro lado, deve ser muito legal quando vocês veem uma ideia... É maravilhoso, porque esse é o nosso business, esse é o nosso core business. Porque ideias valem muito dinheiro. Só que o que elas precisam? Sair do papel. Sair do papel estruturadinha, preparada. Que recado vocês podem deixar para quem tem uma ideia e está esperando assim aquele momento certo para começar a colocar em prática? A frase que eu deixo é a seguinte, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, às vezes a pessoa está procurando lá o detalhe, uma complexidade para trazer um negócio ótimo para o mercado, quando na verdade não tem pesquisa, não tem nada. Então, o ótimo é inimigo do bom. Começa com o bom. O que ele tem de básico ali? Faz o básico, né? E se não sabe fazer o básico, a gente consegue ajudar ele a dar esse primeiro passo, tirar isso do papel. Então, o que eu diria para esse pessoal que está esperando? Entra que o momento é agora. Cada vez mais o empreendedorismo está tomando conta da nossa cultura. Verdade. O modelo CLT está cada vez menos sendo praticado, né? Você vê cada vez mais as pessoas empreendendo, você vê esse mercado digital, quanto está crescendo. Então, você precisa ter uma ideia e precisa ter iniciativa. Se a pessoa tem uma ideia, nos procure. Nós somos especialistas nesse assunto. Nós conseguimos ajudá-lo a tirar a ideia do papel. Com processo, com metodologia, né? Baratíssimo. Barato, custo baixo. Isso é importante. Custo baixo, com execução. Tá? É prático.
É prático. Prático. Não é faculdade, não é curso. Eu costumo brincar, né, Júlio? A gente não faz TCC. A gente monta empresa. O empreendedor entra conosco no D0 e no D90 já tem que estar pensando em abrir um CNPJ. É rápido, é prático. E o nosso programa, ele antes era um pouquinho mais extenso, ele levava 6 meses. 6 O meses. mercado nos cobrou um prazo menor, porque o empreendedor ele tem pressa, ele tem... Por que a gente levava 6 meses? Porque entrava no detalhe, realmente certificava que realmente a pessoa entendeu o processo, etc, etc, etc. E o mercado está muito rápido, está se transformando muito rápido. Então nós vimos a necessidade de reduzir esse prazo. E hoje o nosso programa ele é mais compacto, ele tem 3 meses. Com certeza o volume de entregas é maior, né? Mas em 3 meses a gente consegue tirar uma ideia do papel e colocar no mercado, já vendendo, pronta para escalar. De cada 10 pessoas que nos procuram, quantas estão desesperadas com pressa porque já gastaram dinheiro? 90%. É assim, ó, de É cada isso. 10, 9 falaram assim. E aqui eu vou usar exemplos e números reais. Um empreendedor que nós conhecemos aí gastou 10 milhões de reais para fazer um aplicativo. Teve download, um monte de reclamação, perdeu tudo. Porque saiu gastando dinheiro, fazendo, vai dar certo. Primeiro erro que a gente já mata ali no ninho. O empreendedor, ele tem a ideia e a solução da dor dele. É da realidade dele, ele vê o quintal dele. E ele acha da cabeça dele que quando ele criar a solução, aí todos os vizinhos vão comprar. Não é assim que funciona. Não. Existe a maneira certa de você validar quais vizinhos vão comprar e quanto daqueles vizinhos vão pagar por isso e quanto cada vizinho vai pagar. Mês passado, um empreendedor nos procurou, ele gastou 2 milhões de reais, está 2 anos com o projeto parado. Você vê que não é incomum? Deixa eu só voltar nesse exemplo que ele deu do empresário, que investiu 10 milhões, né? Ele, na verdade, por isso que eu falo que ideia, né, como o Marco falou, tem valor e vale dinheiro, né? Ele teve uma ideia bacana, né, de uma startup. Ele vendeu essa ideia, né, para amigos mais próximos. A gente chama de bootstrap, que ele pega dinheiro de família, de amigos, para poder desenvolver a ideia. É o próprio negócio. É. Então ele conseguiu levantar 10 milhões de reais. O que deu errado? 2 coisas. Ele contratou pessoas super profissionais, conceituadas de mercado, seniors, a hora caríssima, pagando caro. E o problema que deu na implementação foi o seguinte: o sistema dele não conversava com a solução do mercado que ele ia atuar. Então, a solução dele, o desenvolvimento do software dele, não conversava com o software, com o programa dos clientes dele. Então, teve que parar tudo, né, e voltar novamente do zero, a olhar o sistema e ver como é que ele ia conseguir conversar com o sistema dos clientes. Então, isso não foi visto. Então, esses 10 milhões, você imagina a cabeça desse cara hoje, como é que tá todo mundo cobrando ele, tá assim, é uma situação que a gente consegue antecipar, né, com processo, com metodologia, e é isso que a gente faz. Alguém assessorou esse cara para fazer tudo errado, né? Não. Não? Ele foi desenvolvendo. Ele teve a percepção dele. Ele tem uma dor, ele acha que aquela dor é a dor de todo mundo, e ele simplesmente esquece que quando você lança uma solução para aquela dor, você tem que ver quem quer pagar por aquilo, quantas pessoas querem pagar por aquilo e quanto elas querem pagar por aquilo. Isso a gente valida no nosso programa de aceleração. Legal. Se ele tivesse passado por nós, em 1 mês ele teria essa resposta. Ou por outros programas de aceleração, seja. Mas ele deveria ter passado por programa de Ele aceleração. não teve assessoramento, orientação. É igual você falar para mim assim, vou vender água no deserto. Porque não tem, né, água no deserto. Mas tem gente lá para comprar? Também não. Pois é. Não. E aí você vê a oportunidade. Nossa, é uma água no deserto. Vocês deram muitas informações interessantes, mas quem tiver a fim de se aprofundar, tem como entrar em contato? Nosso site, www.startupventures, né, com S no final, startupventures.com.br. O nosso Instagram, startup_ventures, escreve, né, com E no final, Ventures. O nosso WhatsApp oficial, 11 910 22 0809. Nós temos hoje vários serviços para ajudar os empreendedores, várias soluções para ajudar os empreendedores, cada uma com seu nível, né, de acompanhamento. Então tem acompanhamento menores, conteúdos menores, tem um programa de aceleração, que é o nosso produto mais premium, mas a gente hoje consegue ajudar esse empreendedor de várias maneiras. A Startup Ventures nasceu para ajudar o empreendedor a tirar a ideia dele do papel e transformar numa empresa de sucesso com toda a orientação necessária, todo o método, toda a metodologia que ele precisa. A Startup Ventures nasceu justamente para preencher essa lacuna que o mercado tem, que não é a ausência de acesso à informação para transformar empreendedores de sucesso da maneira certa.
A Startup Ventures nasceu para resolver dores do mercado que hoje são muito pujantes e não têm hoje acesso por pequenos e médios empreendedores. Então nós temos soluções através de metodologia, processo e uma banca examinadora que vai avaliar o teu negócio e vai trazer direcionamento para o melhor caminho, trazer receita e gerar uma escalabilidade que só nós aí conseguiríamos atender vocês. Então vocês já perceberam tudo. Você tem um negócio e está precisando que ele aconteça, querendo acelerar os processos, está aqui um caminho bom para vocês conhecerem. A Startup Ventures, sob a direção do Marcos Castro e do Júlio Félix. Prazer receber vocês aqui no Talk Show. Eu torço para que vocês consigam mais e mais sucesso e mais clientes. Valeu? Tudo de bom para vocês aí, sucessão, viu? Bacana, bacana. Valeu, gente! Até o próximo programa. Bye!